Olá, paz do Senhor, tudo bem? Passando rapidinho para deixar uma palavra para o seu coração e para dizer de antemão que Deus ele tem o melhor para sua casa, para sua família, para sua vida, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Eu gostaria de deixar aqui um versículo, um texto aqui para a meditação, para seu elevo espiritual, para o nosso elevo espiritual. Mas antes eu gostaria de dizer que Deus ele é aquele que capacita a quem Ele chama. Se você tem uma promessa, se Deus te chamou, se Deus te vocacionou, creia nas promessas do Senhor. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria Ele e não cumpriria? Diria ou não faria? Então creia nas promessas do Senhor, creia porque Ele é fiel. Amém? A Bíblia vai dizer em Êxodo, no capítulo 4, no versículo 10, vou ler aqui rapidinho, que diz assim: Então Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente nem no passado, nem depois que falasse ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou surdo, ou que vê, ou cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, eu serei com a sua boca, e lhes ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu: Ah, Senhor, envia alguém, outro que quiseres enviar, menos a mim. A palavra de Deus vai dizer, e eu quero enfatizar o versículo de número 12, que vai dizer assim: Agora vá, e eu serei com a sua boca, eu lhe ensinarei o que deve falar. Quando eu li essa passagem, falou muito comigo, porque às vezes a gente coloca limitações, dizendo: Senhor, eu não posso, não tenho capacidade, não sou, o Senhor talvez errou de endereço, porque não sou a pessoa adequada, não tenho a capacidade intelectual para tal coisa. Mas aí, quando a gente abre a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que tantas pessoas quanto Moisés deram desculpas para Deus. Jeremias também, quando Deus chama Jeremias, Deus fala: Jeremias, eu tenho algo contigo, eu vou te usar. Jeremias vai dizer: mas eu sou como uma criança. E aí Deus repreende ele dizendo assim: não digas que é como uma criança, porque eu falarei através de você, eu vou te usar. Então receba essa palavra no seu coração, e eu sinto a graça de Deus para falar que você precisa receber essa palavra, porque se você ficar olhando a situação, a circunstância, você vai parar. Se você olhar para o seu redor, para as pessoas, esperando um tapinha nas costas, esperando uma palavra amiga, isso talvez nunca vai acontecer. Mas se você acreditar naquele que te chamou, naquele que te escolheu, saiba de uma coisa: Ele é fiel para cumprir. E a Bíblia diz que Ele é quem capacita os pequenos. Deus, Ele capacita aqueles que não são. A palavra de Deus em Coríntios vai dizer, se eu não me engano, no capítulo 1, versículo 27, vai dizer assim, que Deus escolheu as coisas loucas, vis, as desprezíveis, e as que não são, para confundir as que são. Então você precisa crer que Deus Ele te chamou, crer que Deus Ele te escolheu. Se você não crer na sua promessa, ninguém vai crer por você. Você precisa crer, porque as promessas de Deus estão de pé. O meu coração arde para dizer para você: alguém precisa ouvir essa palavra. Eu sei que alguém agora que está me ouvindo precisa receber essa palavra. Você precisa receber essa palavra para entender que Deus te chamou, Ele te escolheu. O tempo difícil, o tempo mau não é para sempre. Não entenda uma coisa, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Então entenda que Deus ele tem o melhor. Se você está passando por algum problema, alguma dificuldade hoje, saiba que amanhã será testemunho para você contar. Quando a Bíblia vai dizer, vai chamar Moisés aqui para uma grande obra, para libertar o povo que estava cativo, a Bíblia vai dizer que Moisés se sentiu incapaz. E assim talvez você se sente, porque a verdade é que nós nos sentimos incapazes. Porque a grandeza, o poder de Deus, ele é tremendo. E a gente, como seres tão pequenos, incapazes que nós somos, nós não nos sentimos
na proporção, na dimensão para fazer a obra dele. Porque nós sabemos que a obra do Senhor ela é grande. E às vezes a gente acha que Deus ele só pode usar os grandes na terra. E não é verdade, porque Deus usa os pequenos. E Deus conta com os pequenos. Lembra quando Deus chamou Gideão? A Bíblia vai dizer que Gideão estava malhando trigo no lagar. E a Bíblia vai enfatizar que Gideão ele vai dizer assim: Senhor, eu sou menor da casa de meu pai. A minha família é a mais pobre de Manassés. Mas sou eu, Gideão. Sou eu que vou te usar. Vai nesta tua força, varão valoroso. E a Bíblia chamou Gideão, mesmo ele se sentindo pequeno e incapaz. Então entenda uma coisa. Você que está me ouvindo, entenda que Deus te chamou. Ele te escolheu assim como chamou Gideão, assim como chamou Jeremias, assim como chamou Moisés. Deus te chamou também para uma grande obra. Independentemente de onde você esteja, da localidade geográfica, independente do momento que você esteja vivenciando, Deus te chamou. Independentemente da sua situação financeira, Deus te chamou. Independentemente da sua capacidade intelectual, Deus te chamou. É verdade que Deus poderia ter chamado a pessoas melhores, mais capacitadas do que você, mas Deus te chamou. E nós nunca entenderemos qual é o critério de Deus para chamar alguns. Nós nunca entenderemos qual é o critério de Deus para vocacionar algumas pessoas para fazer a sua obra. Lembre sempre, Deus não conta com pessoas que são capacitadas. Até porque o capacitado, ele já se sente, é aquele que é prepotente e não sente falta de nada. Deus quer pessoas que sabem que não tem nada para oferecer, que só tem um coração quebrantado, um coração voltado para Ele para fazer a sua obra. E essa pessoa é você. Creia nas promessas do Senhor. Moisés se sentiu incapaz. E com essa atitude de Moisés, porque toda pessoa que se sente incapaz é sinal de dependência do Senhor. Toda pessoa que se sente incapaz é sinal que depende de Deus. Todas as vezes que eu me sinto incapaz para fazer tal coisa, eu estou dizendo: Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Senhor, eu não tenho, mas Tu tens. Então faça através de mim. Faça através da minha vida. Ei, creia nas promessas do Senhor. Empreste a tua boca para Deus usar. Seja a boca de Deus aonde você estiver. Seja a boca de Deus no seu serviço, na sua casa. Seja a boca de Deus nas comunidades. Seja a boca de Deus aonde Deus te levar. Tem uma palavra para liberar. Tem uma palavra profética, uma palavra carregada de unção e de poder de Deus para liberar para quem precisa. Pessoas estão dependendo da palavra que vai sair da sua boca. Talvez você se sente incapaz aonde Deus te colocou, aonde Deus te chamou. Você olha para A e para B e se fala: nunca vou ser usado porque A e B é bem melhor do que eu. Mas saiba, Deus te chamou. E eu quero enfatizar isso até o final do vídeo. Deus te chamou. Deus te escolheu. Esse vídeo talvez vai ficar um pouquinho longo, mas eu quero terminar aqui dizendo: ei, Moisés, ele foi um grande homem usado por Deus. Talvez o maior homem do Antigo Testamento usado por Deus em milagres. Mas olha o começo da história deste homem, dizendo para Deus que ele era incapaz, que ele não tinha nada para oferecer para Deus. Mas olha o final da história de Moisés. Ele tirou o povo, ele cumpriu o propósito de Deus. Além de cumprir o propósito de Deus, Moisés tem as maiores revelações. Moisés, ele é usado nos maiores milagres do Antigo Testamento. De uma pessoa que é incapaz, agora passa
de um homem que é carregado e dotado do sobrenatural de Deus. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Mas enquanto você ficar olhando para o tempo, para as pessoas à sua volta, para a circunstância, Deus nunca vai te usar. O primeiro passo que você precisa fazer, e aqui eu quero que você chamar a tua atenção, o primeiro passo é você crer que Deus te chamou. O segundo passo é você ir de encontro à promessa do Senhor. É você fazer a sua parte. Aquilo que tem a ver com o seu chamado, aquilo que Ele colocou em suas mãos. Amém? Deus te abençoe e te guarde.